Tem uma história aqui que não está funcionando. Ah, já estamos na internet. É uma coisa maravilhosa, né? Então, boa noite, pessoal. Eu não estou me vendo aqui na câmera de baixo, não, mas dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. E hoje nós vamos falar, ou eu vou falar, história de nós, é um eufemismo que não cabe muito bem em mim. A respeito do complexo de vira-lata de nós brasileiros e uma coisa que eu chamo de a confusão emocional de também nós brasileiros. A história do complexo de vira-latas foi iniciada pelo Nelson Rodrigues, que escrevia... Não funciona aqui, não? Não adianta, deixa isso para lá. Que se refere à derrota da seleção de futebol em 1950, na Copa do Mundo, em pleno Maracanã, para o Uruguai ou Paraguai, uma coisa assim. E esse conceito de complexo de vira-latas se refere a uma postura que nós brasileiros temos de cuspir na própria imagem. É uma espécie de Narciso às avessas, porque o Narciso ele se ama, se vangloria de tudo, ele está acima de tudo, ele é o maioral, né? O Narciso. O narcisista é aquele que tem uma síndrome do Narciso. Então, nós brasileiros criamos uma situação na qual nós demonstramos a nossa incapacidade, a nossa baixa autoestima. Quando um conde francês, o Arthur de Gobineau, chegou ao Rio em 1845, ele chamou os cariocas de verdadeiros macacos. Imagina que um lorde francês, acostumado a todos aqueles perfuminhos, aqueles frufrus e aqueles paetês e rendas e toda a pompa da corte do Rio de Janeiro, e vê um povo assim meio diferenciado, né? Meio malucão, assim, meio solto na rua. E se ele ia à corte, a corte também não tinha aquela raffinesse francesa. Aliás, ser fino como os franceses, só eles mesmos. Nós nunca vamos chegar lá. Porque não é a nossa intenção, não é a nossa cultura, não é a nossa história. Então, 3 outros brasileiros, a Nina Rodrigues, Oliveira Viana e o nosso conhecidíssimo Monteiro Lobato, referem-se a um fator que cria uma justificativa para a nossa condição de sermos inferiores a outras raças. Imagina só, o conceito de raça que eu não colaboro com ele, se às vezes eu usei, foi no passado, hoje eu não consigo mais falar de raça humana. Nós somos pessoas humanas. E não posso falar de raça branca, raça negra, raça amarela. Nós somos pessoas humanas com diferentes tonalidades de pele. Eu escrevi dia desses um artigo a respeito das 156 tonalidades de peles que nós temos. E que nem os brancos, branquelos, sabe, leitosos, são brancos de fato. Porque para poder ter aquela cor branca, tem que juntar as outras cores, entende? Numa certa proporção. Do mesmo jeito que no monitor, a gente tem que juntar vermelho, que é o cian,
verde, não, azul e amarelo para criarmos as cores, inclusive o branco. Entendeu? Então, tonalidades de branco. Não é todo mundo que é branquíssimo, desbotado como eu. Eu não sou. Então é o seguinte, a condição de chamar os brasileiros mestiços, já pelo fato de nós vivermos aqui nos trópicos, onde o clima é quente, eu estou transpiradinho, né? E úmido, felizmente, anda chovendo, porque senão estava muito seco. E eles estariam dispostos a uma coisa chamada preguiça e a luxúria. Na verdade, coisa que os nobres também praticavam, mas evidentemente, como eles são nobres, você não pode chamar a não atividade deles de preguiça. É uma indisposição temporária, uma atitude de repouso, etc. Então, esses conceitos de colocar raças, primeiro, pessoas de cores diferentes, de acordo com uma ótica de uma sociedade dominadora, cria essas coisas absurdas. Aí eles juntaram a essa história toda o determinismo geográfico, porque aqui é trópico. Mas, veja só, eles se esqueceram de que as Índias, a Índia, né? E eles foram atrás das Índias, por isso encontraram uns índios aqui, uns parecidos com índios de lá, e botaram o nome deles de índios, mas são os nossos verdadeiros donos do Brasil, os indígenas, que têm nome de Chavante, Crarore e Tupi e etc., que foram massacrados por nós brancos, eu felizmente também tenho sangue de índio, que invadiram este país, América do Norte e por aí afora. Então, as pessoas que estavam aqui, que estavam num outro nível de aculturamento, foram massacradas por aqueles portugueses, espanhóis, ingleses, já falei, holandeses, que vieram aqui buscar as coisinhas boas que tinham aqui para levar para os países deles, para enriquecer aquela cultura superior, né? E nós ficamos com o quê? Com as sobras. Então, o Monteiro Lobato, quando ele escreveu Urupês em 1918, e colocou lá dentro um personagemzinho que muita gente sabe quem é, outros nunca nem ouviram falar, que é o Jeca Tatu. Aí, o Oswaldo Cruz, que na época estava fazendo pesquisas a respeito das condições de salubridade ou insalubridade do Brasil, viu que a condição da saúde pública era muito ruim e colocou essas condições como um fator determinante a falta de vigor e a indolência dos brasileiros. Ou seja, é claro, se a gente está num clima temperado, eles chamam de temperado, um clima frio, né? É um clima temperado, onde neva, onde faz frio, fazia, que agora, com as mudanças do clima, a Europa está tendo temperaturas que beiram, às vezes, os 50 graus. Então, veja lá na Itália. Quando o clima é mais fresquinho, a gente tem que correr mais, a gente tem que se movimentar mais para poder manter o corpo aquecido. Evidentemente, se a gente está num clima mais quente, mais úmido, inclusive, a gente tem que se movimentar um pouquinho mais lentamente para se adequar às necessidades e às condições climáticas. E aí, um belo de um laboratório inventou um tal de biotônico Fontoura e, claro, estratégiazinha de marketing, pegou a figura do Jeca Tatuzinho,
fez uns gibis assim, né, contando a história desse Jeca Tatuzinho, que tomava aquele xarope, aquela gororoba, né? E ficava tão forte pelo fato de ter tomado o medicamento que conseguiu derrotar até o imigrante italiano, que era muito mais sabido do que ele. É vero, Dos italianos, né? Conversa fiada. Bom, isso criou uma condição mais ainda para marcar essa coisa desse complexo de inferioridade brasileira. Então, foi juntando um monte de informações para fazer com que nós nos sentíssemos assim meio derrubadinhos, entende? O Humberto Mariotti traz uma expressão, um conceito do Peter Drucker, um americano, pai do marketing, e trouxe o conceito de knowledge worker, aquele trabalhador que está bem informado, que tem conhecimento do que faz. E disse que no Brasil a falta dessa condição de conhecimento, de domínio total da atividade exercida pela pessoa, pelo trabalhador, tornava o brasileiro muito vulnerável nas situações de desemprego, o que também não deixa de ser verdade. Então, outros fatores que sempre associaram o brasileiro a essa condição de ser inferior têm relação com a corrupção. Mas a corrupção não é invenção dos brasileiros, é invenção de quem veio para cá também, entende? Então, já veio nos navios, tá? Dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses, dos ingleses. Bom, eu estou contando tudo isso para chegar na história da confusão emocional dos brasileiros, que tem um pouco a ver com essa história do complexo de vira-latas, que não foi abordada ainda por esses outros pensantes, escritores, ensaístas, porque o Bosquinha não estava aqui para contar para eles. Então, como ser pensante, eu junto às vezes informações de vários lados para colocar num conceito, como eles fazem. Então, o Vicente Palermo, que é um argentino, cientista político e ensaísta, no livro La Alegría y la Pasión, Relatos brasileños e argentinos em perspectiva comparada, a alegria e a paixão. Relatos brasileiros e argentinos em perspectiva comparada, de 2015, que eu não sei se já foi traduzido para o português, está em espanhol, é fácil de entender. Afirma que existe uma ambiguidade, assim, uma confusão entre o complexo de inferioridade dos brasileiros em geral e essa visão estereotipada e otimista dos governantes e de quem mais? Das classes dominantes, da elite branca, tá? E aí ele cita o sociólogo Florestan Fernandes e afirma que o complexo de vira-latas vem se desfazendo como resultado da pluralidade social e global e a gradual diminuição do preconceito velado. Preconceito velado, né? O brasileiro é preconceituoso também. E hoje, nas redes sociais, isso está cada vez mais presente. A coisa do preconceito. Preconceito. Uma ideia pré-concebida, tida lá atrás. Por N fatores, a pessoa se gruda numa ideologia, uma barra assim, né? E fica lá fazendo exercícios de musculação numa barra de conceitos. Então, quanto mais ele agarra nessa barra, mais musculoso ele fica
só naqueles músculos que estão movimentando ali. Porque se ele soltar a barra e for nadar e for ver outras histórias, ele pode vir a compreender que a ideologia que ele tanto segura não tem muita base. É só um dos lados da história. Vou desligar isso aqui, que tem alguém fazendo plim e eu não consigo saber quem que é, porque eu não posso ver lá embaixo agora. Então, quando alguém se agarra a uma ideologia, a pessoa está perdida. Não, ela se encontra amarrada e presa naquela ideologia. Mas ela está perdida por uma série de outras coisas que ela poderia ver e aprender. Entende? Então, o Florestan falou que isso está diminuindo. Boa noite. E ele cita também o Vicente de Palermo, o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro, que se refere ao sincretismo cultural para valorizar a origem mestiça, que é finalmente um dos aspectos que o Arnaldo Jabbour, famosíssimo por seus textos que avacalham com o brasileiro, que muita gente gosta de ficar repetindo ad infinitum, né? A vida inteira, sem parar, nas redes sociais. Diminuiu um pouquinho agora, porque entrou muito mais bobagem por aí. Então, eu leio aqui a citação do Arnaldo Jabbour. Então, ele diz: fisiológicos seculares, patrimonialistas, teimosos, arrogantes, malandros, ignorantes, prepotentes, apenas nos resta pensar. O que nos falta desaprender para chegar a um ideal de país? Como faremos para chegar ao futuro de uma desilusão? Quantas décadas levaremos para desaprender toda a estupidez que cultivamos durante 400 anos? Não, já são 500. Entende? Então, esses conceitos também resvalam para o mundo político, e o Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores do Brasil por algum tempo, ele reafirmou repetidas vezes que um setor brasileiro mantém ainda o traço psicológico do vira-lata, especialmente quando ele se referia à política internacional. Existem uns aspectos, por exemplo, em relação à política internacional, o de que os brasileiros criaram. Num certo momento, havia a indicação de um brasileiro para concorrer ao Prêmio Nobel da Literatura, da Medicina, não me lembro agora, e os brasileiros criaram tanto celeuma, tanta briga, tanta confusão em cima disso, era medicina, que a academia não concedeu naquele ano nenhum prêmio na categoria, porque tinha confusão demais. Então, a gente, às vezes, pelo fato de alguém estar conseguindo alguma coisa, que seria algo que o Brasil ainda não tem, que é um prêmio Nobel da qualquer coisa, da paz, né? Na verdade, essa história do prêmio Nobel tem um grande complexo de culpa por trás dele. Porque o Nobel foi o cara que criou o quê? Dinamite, TNT, explosivos. E ganhou muito dinheiro com isso. Aí ele cria esses prêmios aí para poder dar uma compensadazinha na culpa dele. Então, aí nós temos também um jornalista americano que em 2004, num artigo para o New York Times, em que ele se referia ao programa nuclear brasileiro, ele escreveu a respeito do próprio Nelson Rodrigues, que eu citei no início, e que o Nelson Rodrigues via os compatriotas afligidos por esse senso de inferioridade
E ele tinha cunhado essa frase que nós hoje conhecemos, é o complexo de vira-latas. Então, o Brasil sempre aspirou a ser levado a sério como uma potência mundial pelos pesos pesados. Lembra do Barbudinho, que falava que o Brasil agora, que ele é o cara, que o Brasil que está na roda da vez, essa história toda, esse ufanismo descarado dos políticos brasileiros que maqueiam, que escondem a nossa realidade para poder aparecer e para se vangloriar de coisas que eles fizeram que, na verdade, não tinha a profundidade que eles apregoavam, porque desapareceu, entende? Se algo tinha sido conquistado na nossa sociedade, foi de mentira, porque aquilo que a gente conquista de fato permanece. E se os nossos mandatários, né, por aí, tivessem feito algo que prestasse, nós não estaríamos hoje nas condições que estamos. Isso tudo é reflexo desse desamor pelo Brasil. E onde é que eu quero chegar com essa conversa toda? Não vou ler o resto que tem a ver com o que o Larry Rotter escreveu, não, o que o Nelson Rodrigues também falou, porque o que interessa para mim a respeito dessa análise de por que é que nós somos assim tem a ver com a seguinte história. Toda criança nasce e tem que ser cuidada. Nós, seres humanos, somos uma espécie que não consegue muito bem viver sozinho. Vocês já viram um cavalinho que nasce de uma égua? Ele já nasce em pé e já sai caminhando, entende? Um elefantezinho faz a mesma coisa. Pintinho, porque fura o ovo, papo, ele começa já a dar umas bicadinhas, além da casca do ovo, em alguma coisa para poder se alimentar, entende? E nós, seres humanos, não temos essa condição. Alguém teve que nos incubar num certo momento aí, né? Tem alguém que fala que foram outros seres que fizeram isso com a gente, então a gente aprendeu a ser cuidado. Imaginem o seguinte: a criança nasce, ela é entregue aos cuidados de quem? De uma babá, de uma empregada doméstica. E de onde é que vêm essas pessoas? Elas vêm de situações de pouca cultura. Elas geralmente são de cor, entende? Elas não conseguiram frequentar uma boa escola, não conseguiram se formar, virar doutor, né? Doutoras. E aí o que elas vão fazer? Vão cuidar dos filhos dos outros. Mas essas crianças são tratadas, cuidadas, muitas vezes maltratadas também, quantos casos de abuso existem. Mas, regra geral, mesmo sendo maltratadas, essas crianças se apegam a essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, por não terem tanto verniz moral, tanta, né, postura de não me toque, elas também, muitas vezes, até querendo subir um pouquinho na escada social, elas se oferecem para o patrão, entende? Ou para a patroa, sabe-se lá, se a patroa gosta da empregada, entende? E aí, o que acontece? Muitas vezes, os abusos sexuais se fazem presentes. E se a mulher descobre que o homem está, a esposa, né? A santa do lar, né? Recatada, como é que essa história é toda horrorosa que puseram aí? Ela descobre que o marido dela está transando com a empregada. O que ela faz? Expulsa essa empregada de casa. Bota ela, manda ela para o inferno se ela der conta. Aí tem uma criancinha ali.
essa criancinha se apegou a essa pessoa. E aí, essa pessoa é desprezada, espezinhada e perde todo o contato com essa criança. A criança também perde o contato com essa pessoa. E como é que fica essa criança? Ela, na verdade, ela não sabe como lidar com a situação. Aí eles arrumam outra pessoa que talvez dure um pouco mais, que talvez dure bem mais e substitui. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a mãe consegue reduzir a carga horária de trabalho dela, vem para casa, ou a criança já vai para uma creche. Hoje a situação está um pouco mais mudada no Brasil. Então, eu estou generalizando. E é claro que toda generalização tem um risco de erro. Além do mais, eu não assumo em momento algum que eu sou o dono da verdade. Isso é só uma observação de como é que nós criamos uma situação na qual nós criamos pessoas que foram desprezadas, rejeitadas, expulsas de um grupo familiar. E essas pessoas nunca mais são vistas, elas são execradas. E as crianças que ficaram ali, elas amam incondicionalmente essas pessoas que foram expulsas do seio familiar. Porque essas crianças receberam comida, receberam aconchego, receberam cuidados, o banho, a fralda trocada, quer dizer, funcionou muita coisa bem. E as crianças adoram essas pessoas, elas amam essas pessoas, mas essas pessoas são retiradas do convívio delas. Uma situação ocorreu aqui em Goiânia. Uma pessoa estava atendendo uma cliente, uma freguesa na área de mármores e granitos. E na hora da escolha do material, a dona da casa disse: olha, eu quero que seja esse mesmo material que nós estamos usando ali nas outras dependências, também na dependência de empregado. A pessoa que estava atendendo perguntou: é isso mesmo que a senhora quer? Porque às vezes a senhora está falando assim, eu gostaria de... geralmente as pessoas colocam um material um pouco menos caro, um pouco mais em conta nas dependências dos empregados. E essa mulher disse: não, eu quero dar à pessoa que ainda mora comigo a mesma condição que eu tenho nos outros aposentos da minha casa, porque foi essa pessoa quem criou a minha filha. Entende? Então existem situações onde há reconhecimento. Quando a gente despreza alguém, quando a gente expulsa alguém do nosso seio familiar, a gente cria um buraco dentro de nós. Da mesma forma que na constelação familiar a gente se refere aos excluídos, e pode ser que seja, aí é realmente dentro do conceito do Bert Hellinger, pessoas que são nossos ancestrais consanguíneos. E mesmo assim, essas pessoas, quando excluídas por qualquer motivo, cometeram um crime, eram homossexuais, cometeram algum deslize, essas pessoas, alguém traiu alguém, entende? Um monte de coisas que acontecem normalmente na família, alguém matou alguém, e essa pessoa é excluída, isso cria também um peso no clã familiar. E se isso acontece nessa relação familiar, nesse nível,
isso também acontece nessa relação de amor com pessoas às quais nós nos afeicionamos. Assim, sem explicação. E o que a gente faz? Quando essas pessoas não podem ser amadas, e a gente as ama. Muitos de nós tivemos essa situação em nossas famílias, e a gente ama essas pessoas. E aí a gente não consegue e não pode amar essas pessoas, porque elas foram expulsas da nossa convivência, e isso cria dentro de nós uma dicotomia, uma confusão emocional. E a gente diz que nós somos seres racionais. A racionalidade é só 5%, porque 95% de nós é pura emoção. Nós, na verdade, fazemos e criamos uma realidade que não é ditada pela nossa razão. A gente acha que é, a gente justifica, a gente cria um monte de estratagemas para poder achar que a razão é que determinou isso ou aquilo, mas no fundo foi a emoção. E tanto é que hoje nós sabemos, através de inúmeras pesquisas neurológicas, que o que determina o sucesso ou o fracasso de alguém não é o que ele pensa, é o que ele sente em relação a inúmeras coisas. Então, o fator emocional é muito mais determinante do que qualquer crença. Apesar de que as crenças também são alinhadas ao fator emocional. Para uma coisa justificar a outra. Porque não adianta você acreditar em Deus e ter um sentimento, no fundo, ateísta. Não vai funcionar, né? Então você tem que ter aquele sentimento de devoção alinhavado com o conceito de Deus. Falar nisso, semana que vem nós teremos uma exposição de arte, da qual eu também participo, na qual o tema é Deus. O que cada um de nós, artistas, vai contribuir com a sua visão do que é essa coisa, esse ser, esse Pai Celestial, essa Mãe Divina, ou esse nada, como muitos querem. Então vamos lá ver. Depois eu coloco o link aí nas redes sociais para vocês, e a imprensa vai informar também. Então, fazendo um pequeno resumo. Os brasileiros sofrem de complexo de inferioridade. Nós, brasileiros. Eu também me incluo. Claro, eu faço parte dessa sopa aqui. Se às vezes eu tenho a facilidade de repensar nossas relações, é porque eu saí um pouquinho, eu me afastei. Eu fui para outros países, eu olhei com outros olhos e eu cultivei na minha vida essa coisa de olhar do outro lado da moeda também. Se alguém pensava X, eu gostava de olhar para o Y também, para saber como é que é qual é a diferença, por que o sujeito gostava do X, do Y, e por que eu gostava mais do X ou do Y, entende? E muitas vezes eu descobri que do outro lado tinha algo muito legal também. E eu não precisava abandonar o X para ficar só com o Y. Eu tirava dos dois a melhor coisa que eu pudesse aproveitar, entende? E não desprezava nojentamente alguém que vota num idiota ou no outro, porque políticos, vocês que se tiver algum aí que vão saber agora a minha opinião, são doentes, são pessoas viciadas em poder. Então, são realmente doentes, essas pessoas precisam de tratamento, entende?
Olha para a cara deles. Então eles têm uma máscara que você sabe que é político. Olha para a cara do sujeito, ele tem uma máscara de falsidade ali, ó, entende? Você não consegue enxergar a pessoa por trás daquilo ali, não. É um político. Então é por isso que eles não, a gente não combina muito, né? Mas, claro, eu também tenho meu ladinho político, tá? Então, não é só santidade, não é só falsidade, todos nós temos todos esses aspectos. E quando a gente recusa um, a gente sofre pelo outro. Então, se nós brasileiros não conseguimos encontrar uma forma de nos amarmos, nós vamos continuar sofrendo esses desgastes de ter pessoas que dirigem esse país e só olham em benefício próprio. Mas isso não é uma condição só brasileira. A diferença no Brasil é que ela tem outras cores, entende? Se a gente olha para um Estados Unidos da América, que na verdade é um ajuntamento de estados que formam um aglomerado que não tem nem nome de país, chama Estados Unidos da América, Estados Unidos da América, não chama Brasil, não chama Argentina, não chama Paraguai, não chama China, não chama... Ah, sim, tinha a União Soviética também, a Rússia, acabou a União Soviética, agora é Rússia, entende? Então, esse amontoado de estados lá na América do Norte, que se acham, também escolheram alguém que é muito louco para governá-los, porque eles têm uma postura de arrogância em relação ao resto do mundo. Então, são eles e o resto. Aqui é quintal de lá. Entende? Aqui joga o lixo, aqui despeja todo produto químico que não precisa lá, todo o resto da Segunda Guerra Mundial veio para cá para poder fazer a cabeça dos brasileiros e de outros países também, de que eles precisavam de comprar aquela porcaria química toda. Então, vai por aí. Bom, voltando, eu misturo mesmo política com as minhas conversas, então não se assustem porque é assim mesmo. Esse preconceito que nós temos conosco cria essa condição desse sentimento de inferioridade. Essa rejeição de pessoas de nossas vidas que nós amamos, mas não podemos de fato amar, cria uma relação de desrespeito também conosco e com o país no qual nós nascemos. Sabe, nos Estados Unidos havia e ainda há uma relação muito clara de discriminação, aí eu falo racial, raça branca contra raça negra, entende? Como eles veem, entende? Pessoas que têm uma pele clara com pessoas que têm uma pele escura. E lá houve uma segregação. Preto só entrava naquela porta dali, branco entrava na porta maior, mais larga, entende? Ah, outra coisa, sabe por que os brancos têm tanto problema com os negros? Por causa do tamanho do pênis e por causa da potência sexual dos negros, entende? Um pouquinho de boa vontade, faça uma pesquisa, vocês vão ver que existe uma diferençazinha entre o calor de uma pessoa que tem mais cor na pele dela e desses branquelos como nós, que não temos assim tanto jogo de cintura. Não temos tanta coisa abaixo da cintura que os negros têm. Entende? Então muita gente coloca isso como uma relação de inferioridade, porque estão mais ligados às coisas do sexo e rejeitaram o sexo porque os brancos estão acima disso. Entende? Onde é que as coisas se medem? Por onde é que a relação acontece?
Eu vi dia desses uma fotografiazinha de um homem branco como eu, colocado ao lado de uma pessoa negra, e a diferençazinha peniana é de mais ou menos o dobro. Então, é por aí. Então, branquelada como eu, parem de comparar os seus pênis com os negros e criem vergonha na cara e vejam que cada um tem a sua função, entende? E nós não precisamos nos discriminar e lutar uns contra os outros por causa do tamanho de um apêndice. Assim como nós precisamos resgatar o amor pelas pessoas que nós abandonamos nas nossas infâncias. Não significa que nós vamos ter que ir até lá, sim, se for possível, encontrar essas pessoas e agradecê-las por tudo aquilo de bom e às vezes até de ruim que elas fizeram, porque as pessoas aprendem também com os maus tratos. Não sou nenhum, não uso óculos cor-de-rosa. A dor também provoca crescimento. Então, se vocês puderem encontrar essas pessoas, agradeçam a elas por tudo de bom que vocês receberam. Se vocês não se lembram, se a mãe ou o pai de vocês, se essas pessoas morreram, sumiram no mundo, agradeçam de dentro do coração a todas essas pessoas que fizeram parte de suas vidas. As pessoas falam muito de gratidão em relação à prosperidade, em relação a ter sucesso na vida. Mas gratidão, na verdade, não tem nada a ver com juntar moedas e ter uma conta bancária alta. Gratidão tem a ver com a riqueza de coração. Tem a ver com o fato de nós nos sentirmos gratos por toda a cadeia produtiva que traz a comida até o nosso prato. Entende? Quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem comprou, quem vendeu, quem retalhou, quem levou para o supermercado, quem buscou no supermercado, levou até a cozinha, pôs na panela, cozinhou, serviu. Entende? Todas essas pessoas contribuíram para o nosso bem-estar. Então, essa história de agradecer tem que incluir todas as pessoas que fizeram, em certos momentos, com os erros e acertos que elas envolveram, que elas foram envolvidas nesse sentimento de gratidão. Porque isso vai nos tornar de fato humanos e vai resgatar esses aspectos que nós rejeitamos consciente ou inconscientemente em nossas vidas. Uma bela parte é muito mais inconsciente, certo? Então, nós precisamos agradecer a todas essas mulheres que nossos pais levaram para a cama indevidamente, que nossas mães descobriram. Entende? Todas essas mulheres que também transaram com mães da gente, que tem mãe lésbica também, que gosta de mulher. Então, é preciso agradecer por aquilo de bom que elas trouxeram e de agradecer pelas dificuldades que elas criaram também para que nós aprendêssemos a superá-las. As pessoas têm uma mania horrorosa de querer só aceitar o que é bom. Mas a gente pode aprender com tudo. Aprender também com os erros é de extrema importância para não ficar repetindo a mesma coisa a vida inteira. Entende? Então, nós, brasileiros, precisamos lembrar de todos aqueles que a gente diz e fala mal dos portugueses, dos índios e dos negros. Nós precisamos também agradecer essas pessoas por tudo aquilo que elas fizeram, entende? Pelos portugueses também, com o jeito
rude deles, com o jeito literal deles entender as coisas. E eu quero dizer para vocês algo também. No nível em que hoje nós, brasileiros, estamos incapacitados de compreender um texto que a gente lê, nós estamos numa condição de muita inferioridade em relação aos portugueses que possuem uma cultura milenar. E hoje a gente lê um monte de coisa e não consegue entender o que é que leu. E pior, nós estamos muito mais literais, ao pé da letra, do que os portugueses que nós criticamos tanto. Eu falo com muita gente a respeito de ideias, e aí as pessoas falam, não entendi. Não entendeu porque não pensa. Não entendeu porque parou de pensar, porque não frequentou a escola direito, porque não agradeceu aos professores por aquilo que eles traziam para a sala de aula. Entende? Então, nós precisamos sair dessa condição de vira-lata, ingratos, e passarmos a ser leões do agradecimento, leões da boa vontade e do reconhecimento de tudo aquilo que nos tornou aquilo que nós somos. Graças por hoje. Fritou. Esse aqui esquentou tanto que fritou.